A paz do Senhor, meu amado pastor e meu amado professor da Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez estamos aqui para poder dar a aula de instrução para a nossa próxima lição da nossa revista, Projetando 2024 com Sabedoria. Aqui está a nossa nova revista e nós já estamos agora entrando na aula de número 4, a quarta aula no nome de Jesus. E é um prazer estar aqui com os amados irmãos. Eu tenho certeza que Deus tem falado conosco durante todos esses 3 primeiros domingos. Já ministramos conhecendo Provérbios, aí nós ministramos as 2 primeiras lições sobre casamento. A aula passada, acredito que foi uma bênção, um assunto assim um pouco delicado, um pouco mais severo, mais duro, mas que é de suma importância para as nossas vidas. A vida do casal, é importante que tenhamos esse tipo de aprendizado e de conhecimento dentro das nossas igrejas. E hoje nós vamos encerrar a última lição desse ciclo, dessa série de estudos sobre casamento. Hoje então nós vamos ministrar a terceira e última lição sobre casamento. Então nós estamos na página de número 23. Nosso quarto estudo hoje, página de número 23. E aí, como na aula passada, olhe para esta figura aí do lado. Olha para esta figura, acabei de colocar aí. Você que está com a sua revista, olhe para esta figura. Figura bonita, né? Um casal de idosos. Aqui, vamos colocar aqui por baixo, 60 anos de casados. 60 anos de casados. E essa figura aqui, ela ilustra muito bem o desejo de Deus para com as nossas vidas. Nós que somos casados, o desejo de Deus é que nós sejamos como esse casal aqui. Eu estou com 17 anos de casado, 17 anos que eu sou casado. Então, para eu chegar aqui, é uma bênção de Deus. Deus quer isso para o meu casamento. Deus quer isso para o seu casamento. Então já começa a ilustrar para o seu aluno que Deus quer exatamente isto na sua vida. Que vocês possam viver por muitos anos, envelhecerem juntos. Esse é o grande propósito do casamento. Então vamos lá, tema da lição, sabedoria para viver bem no casamento, parte 3. E nós vamos então ler aqui o texto áureo. O texto áureo está em Eclesiastes capítulo 9, versículo 9, eu usei a tradução Nova Versão Transformadora. Então diz assim a palavra do Senhor em Eclesiastes 9, 9. Viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias desta vida, pois essa é a recompensa por todos os seus esforços neste mundo. Olha que bênção. Viva alegremente. Não é com tristeza não, irmãos. Alegremente. Com a mulher que você ama todos os dias desta vida. Vai ter lutas, vai ter problemas, vai ter dificuldades? Vai. Mas viva alegremente com esta mulher que Deus te deu. Pois essa é a recompensa por todos os seus esforços neste mundo. Verdade aplicada. O verdadeiro amor é marcado pelo contentamento mútuo, ou seja, dos dois lados, por uma sensação de segurança e de propriedade que capacita os cônjuges a cuidar um do outro e a prometer fidelidade total. Então vamos continuar a falar sobre fidelidade. Fidelidade, nós vamos continuar falando sobre isso. Vamos então orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse estudo. Venha falar conosco de uma forma especial e que o teu nome seja glorificado e exaltado em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, então vamos continuar falando sobre fidelidade, certo? O que acontece? Nessa lição aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da poligamia. Poligamia, que é algo proibido, que não provém de Deus. Nós vamos mostrar que Salomão vivia com mais de 700 mulheres. Ele tinha 700 esposas e 300 concubinas.
Nós vamos mostrar isso. Só que essa prática hoje ela é proibida por Deus e proibida principalmente, ela é proibida na verdade pelo nosso país e principalmente pela palavra de Deus. E na segunda parte do estudo nós vamos focar sobre a questão da fidelidade, a fidelidade na vida de um casal. Então estes dois assuntos serão os assuntos principais desta lição, os objetivos principais desta lição número 4, que é o encerramento aqui dessa série de estudos sobre casamento. Então vamos lá. A vida conjugal de Salomão. Salomão era um homem casado. Só que quando nós lemos a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 17, versículo 17, nós vimos que Salomão ele errou ao casar com outras mulheres. Abra sua Bíblia aí, primeiro em Deuteronômio, só para os irmãos entenderem aqui. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando nós chegamos aqui em Deuteronômio 17, nomeando um rei, a partir do versículo 14. Quando chega no 17, diz assim: tão pouco multiplicará esposas para si mesmo, para que seu coração não se desvie, nem multiplicará grandemente para si prata ou ouro. Isso aqui era uma recomendação para o rei. Salomão era o rei de Israel, ele assumiu o lugar do seu pai Davi. Então ele era o rei de Israel. Então o que acontece? Quando ele se envolve com essas mulheres, ele acaba desagradando a Deus. E por desagradar a Deus, o reinado de Salomão começa a cair, começa a ter problemas. Salomão teve 700 esposas. 700 esposas. A maioria desses casamentos eram casamentos de arranjo políticos, mas ele teve 700 esposas. E além de ter 700 esposas, ele também tinha ali 300 concubinas. A concubina era permitido na época, era permitido. Você quer ver um exemplo como era permitido? Vamos dar um exemplo. Quando Abrão, não era nem Abraão ainda, quando Abrão e Sarai oraram a Deus, pedindo a Deus um filho, aquela coisa toda, a Bíblia diz que Sarai não conseguia dar luz a filhos. Ela não conseguia dar luz a filhos. O que ela faz? Ela usa de um dispositivo legal da época, o Código de Hammurabi, que era como se fosse a Constituição daquele tempo. Ela recorre ao Código de Hammurabi e ela percebe que ali há uma legalidade. Então ela poderia fazer o seguinte: ela poderia pegar uma de suas escravas e oferecer ao seu marido, e para que o marido pudesse deitar com ela, com essa escrava, e ter filhos. Isso era permitido. O grande detalhe do casamento daquela época, o grande detalhe do casal, uma das bênçãos e uma das prerrogativas mais importantes era que a mulher pudesse dar luz a filhos. Quando a mulher não conseguia dar luz a filhos, ela carregava um grande opróbrio, uma grande vergonha. Então Sarai ficava envergonhada, ficava ali cabisbaixa, ficava ali muito preocupada, porque não conseguia dar luz a filhos. E aí o que ela faz? Ela passa aí desse opróbrio, ela passa aí dessa vergonha, ela teve essa lembrança de que o Código de Hammurabi, que era permitido pela lei, ela poderia dar uma de suas escravas ao seu marido. Então o que ela faz? Ela pega Agar, que era escrava de Sarai, dá para Abrão, e Abrão deita com Agar, e nasce quem? Nasce Ismael. Nasce Ismael. É o filho da promessa? Não, todos nós sabemos que não. Depois Deus vem a Sarai, muda o nome dela para Sara, vem a Abrão, muda o nome dele para Abraão, e aí nasce Isaac. Aí sim era o filho da promessa, tanto é que Sara já estava bem avançada em idade, 90 anos, quase 100 anos, e aí a Bíblia diz então que nasceu Isaac. Agora, isso era permitido, as concubinas eram permitidas.
Então, naquele tempo, ter duas mulheres era permitido, ter concubinas era permitido. O próprio Isaac, Isaac teve um filho chamado Jacó, e Jacó teve várias mulheres. Esaú teve outras mulheres também. Davi teve muitas mulheres. Isso era permitido. Isaac tinha duas. Jacó também teve. Isso era permitido. Agora, irmãos, no nosso país hoje, isso é proibido. Olha só o que eu coloquei aqui na revista. Vamos aqui para o parágrafo, você conta aí, ó. 1, 2, 3. O quarto parágrafo na página 24. Na página 24. Você vai ler isso aí para o seu aluno. Apesar da poligamia não ser novidade no mundo, a legislação brasileira ainda não determinou definições concretas sobre a possibilidade de 3 ou mais pessoas oficializarem um relacionamento. Então, um homem não pode ter duas mulheres, e nem uma mulher pode ter 2 maridos. Ou um homem ter 3 esposas, 4, 5 esposas, certo? Então, a legislação brasileira ainda não determinou definições concretas sobre esta possibilidade. A lei não permite, mas a lei também não proíbe. A lei não permite, mas a lei também não proíbe. Vamos lá. Sem mudança nas leis e na Constituição Federal, o casamento Sem mudanças nas leis e na Constituição Federal, o casamento poligâmico não tem como ser legalizado. Não tem como ser legalizado o casamento poligâmico. Aquele casamento onde tem 3, 4, 5 pessoas. No Brasil, tanto a Constituição Federal de 1988, no artigo 226, parágrafo 3º, e o Código Civil, no seu artigo 1521, estabelecem que o casamento civil é uma união entre 2 pessoas sem prever a possibilidade de casamento poligâmico. Então, a própria Constituição Federal e o Código Civil já fala, casamento tem que ser entre 2 pessoas. 2 pessoas. E quando se fala de esposa, é no sentido da figura feminina. Então, por isso, homem com homem, não. Mulher com mulher, também não. Homem e mulher, macho e fêmea. Certo? Deus estabeleceu leis para o casamento muito tempo antes dos governos começarem a regulamentar essa instituição. Diz a palavra de Deus, portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Segundo o dicionário Vini, a palavra hebraica para esposa denota um ser humano feminino. Jesus confirmou que os que se unissem em casamento deveriam ser macho e fêmea. Assim, Deus instituiu o casamento para ser uma união permanente e íntima entre um homem e uma mulher. Homem e mulher foram feitos para se complementar, para poderem satisfazer as necessidades emocionais e sexuais um do outro e para terem filhos. Em resumo, uma união monogâmica. Então, mostre para o seu aluno que o propósito de Deus é uma união monogâmica e não poligâmica. Poligâmica ou poligâmico é quando se tem a união aí de 2, 3, 4, 5 pessoas. Ah, pastor, mas naquele tempo Salomão mesmo tinha 700. Irmãos, naquele tempo podia. Naquele tempo era permitido. O Código de Hammurabi dava essa legalidade. Hoje não. Hoje é proibido. Hoje não pode, é proibido, está longe do propósito e da vontade de Deus. Então, o que é a monogamia? Você vai ler aí na sua revista. Monogamia é a relação estabelecida e desenvolvida com um só parceiro. Pode se dar a partir do matrimônio ou de qualquer relacionamento estável e duradouro. Então é monogamia. Disse que uma pessoa é monogâmica quando ela não se relaciona simultaneamente com mais de um parceiro. Em geral, os relacionamentos monogâmicos estão relacionados com a ideia de fidelidade entre o casal. Então existe uma fidelidade.
No primeiro parágrafo aqui, para não haver confusão, quando eu falo assim, pode se dar a partir do matrimônio ou de qualquer relacionamento estável e duradouro, estou falando de noivado, irmãos. Estou falando de noivado. Até mesmo um namoro. Namoro, um noivado, um relacionamento estável. É pessoas que, obviamente, segundo a palavra de Deus, quando se tem uma relação monogâmica entre marido e mulher, quando se fala noivado, quando se fala namoro, segundo a palavra de Deus, não estamos falando de sexo. Nós estamos falando de uma vida sexual. Isso só ocorre quando há um casamento. Quando há uma união, o casamento já está bem estabelecido, já foi definido e estabelecido. Então, só para não haver confusão nesse parágrafo aqui da monogamia, tá certo? Então, a gente passa por esse primeiro ponto, em dizer que a monogamia está de acordo com a vontade de Deus e a poligamia não. Poligamia nem a legislação brasileira, nem o Código Civil e nem a Constituição Federal legaliza a poligamia. Não tem como legalizar. Casamento entre homem e mulher, entre duas pessoas. Duas, não três, não quatro e não cinco. E aí a gente passa por esse primeiro ponto e chega no segundo ponto, onde nós vamos continuar falando sobre fidelidade. Então, seja fiel à tua esposa. Você vai mostrar para o seu marido, aliás, para o seu aluno, né? Que o marido tem que ser fiel à esposa. E a esposa também tem que ser fiel ao esposo. Tem que haver fidelidade. Fidelidade. Aí Salomão vem dar um conselho que está em Provérbios, capítulo 5, versículo 18. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Provérbios, capítulo 5, versículo 18. Então Salomão aqui fala sobre a fidelidade. É importante que o homem casado seja fiel à sua esposa. A esposa também fiel ao marido. O que é ser fiel ao marido? O que é ser fiel à esposa? É não permitir, irmãos, a entrada de terceiros. Certo? Existe uma união, um laço, uma aliança e não vai ter interferência de terceiros. Então, homem casado tem que ter um comportamento diferente. A mulher casada tem que ter um comportamento diferente. Então, existe toda esta preocupação. E aí, quando nós abrimos em Hebreus 13, versículo 4, onde nós já até falamos sobre na lição passada, o que foi o texto áureo, diz assim, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Aí, nós vamos continuar aqui o texto. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma deixarei, nunca te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que mal poderá fazer o homem? Então, mostre para o seu aluno que o leito tem que ser sem mácula. Digno de honra seja todo o matrimônio. Aí aqui, o autor do texto acima está falando que o casamento tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. A sua cama, que é o seu leito, não poderá haver manchas e tem que estar sem máculas. Sem máculas. Então mostra a importância do casal, mostra a importância do quarto, mostra a importância da fidelidade, tanto com o homem para com a mulher. Em outras palavras, você que é casado tem que ser sincero, verdadeiro e alegrar com seu cônjuge. Talvez você esteja passando por alguma crise em seu casamento e quem sabe esteja passando que a saída é cair nos braços da mulher estranha, porque às vezes seus amigos têm te aconselhado a ir por esse caminho. Mas a Bíblia Sagrada diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nestas lições de casamento, é como se fosse um encontro de casais, irmãos. Você vai falar sobre casamento. Então, ali na aula, vai ter vários casais ali. Se for possível, até faça uma propaganda antes, faça uma divulgação antes, para que a sua classe esteja aí na sua igreja.
fala, ó, vai ser uma aula sobre casais, então vem acompanhado do seu marido, vem acompanhado da sua esposa. E tente levar o maior número de casais para a sua igreja, para as nossas igrejas nesse dia. Tenta levar para que você possa ministrar estas aulas aí durante esses dias. Muito bem. Agora, se a pessoa está em dúvida sobre o seu casamento, vá orar, vai buscar Deus, vai clamar ao Senhor, vai buscar ajuda com os pastores, com os homens de Deus, e Deus vai abençoar. Vamos analisar, irmãos, agora esse texto aqui, certo? Vamos lá para o texto. Seja bendito o teu manancial. Seja bendito o teu manancial. Vamos analisar esse texto cuidadosamente, pausadamente, com muita calma. A palavra manancial significa fonte perene e abundante. Fonte perene e abundante. Que por sua vez quer dizer origem. Isto é, seja bendito o teu princípio, o teu começo, a tua procedência. Ou seja, uma fonte perene que dura por muitos anos, perpétuo, eterno. Então leve o seu aluno aí lá atrás. Leve o seu aluno a voltar um pouquinho ao tempo e ver a memória lá atrás, quando foi o início do seu casamento. Quantas coisas já passaram juntos, tantas lutas já passaram, o que foi dito lá atrás para que isso não morra. Então mostre para o seu aluno a trazer as memórias boas. Como diz aqui, ó, seja bendito o teu princípio, o teu começo, a tua procedência. O que Salomão está falando em última análise é o que você possa trazer à sua memória as lembranças daquilo que você sonhou com a sua esposa. Os votos que fez a ela, dos projetos, dos sonhos, e tudo isso não pode ser acabado, porque de certa forma são com estas lembranças que você vai renovar a sua vida conjugal. Então seja bendito o teu manancial, seja bendito o teu manancial. Mostre para esse casal lembrar das coisas boas. O que o marido disse à mulher, que a mulher disse ao marido. Então nós vamos mostrar aqui que esse texto seja fiel à tua esposa. Quando pensar em fazer besteira, quando pensar em pular cerca, que é algo demoníaco, lembra lá, desde o início, e vai renovando, vai mostrando que existe um amor desde o seu início, vai mostrando que existe um amor, que existe uma união, um selo que foi observado pelo próprio Deus, uma aliança que foi testemunhada pelo próprio Deus, e que isso o diabo quer acabar, mas vai cair por terra todo o mal em nome de Jesus. Aí Salomão vem dizendo: alegra-te com a mulher da tua mocidade. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então o versículo diz: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Fale aí para o seu aluno que só há uma mulher pelo qual nós homens que somos casados devemos nos alegrar. Somente uma, para nós homens que somos casados, devemos nos alegrar, que é a mulher da mocidade. Qual a mulher da mocidade? A nossa esposa. Se outra vier, já é procedência maligna. E aí Salomão fala de alegria, de gozo, felicidade. Ele está falando de uma qualidade quem quer ter prazer, viver, contentamento, satisfação. Satisfação. E aí ele fala aqui, ó, por esta razão, meu caro irmão, saia da rotina, alegra-te com a tua esposa, e esta ação trará benefícios para toda a família. Aí você, meu amado pastor, já divulga aí o encontro de casais. Já fala aí que temos encontro de casais no mês de novembro, que pode ser parcelado, inclusive agora no começo do ano. Já fale para ele, para esse casal, sair da rotina, participar desse encontro que é uma bênção. Você que já participou sabe que é uma bênção. E aí começar a sair da rotina, se alegrar com a mulher da sua mocidade. E aí viver uma vida satisfatória e alegre com o seu cônjuge. E aí eu continuo dizendo aqui, deixe a tristeza de lado. O Senhor quer abençoar a sua vida e torná-la agradável de viver. Se perseverarmos fielmente, Ele nos recompensará na vida futura, além de nossa capacidade de compreender.
Surpreendentemente, com a ajuda de Deus, você pode sentir alegria mesmo em tempos trabalhosos e enfrentar os desafios da vida com espírito de paz. Então mostre que é de suma importância estar ao lado do seu marido, que é de suma importância estar ao lado da sua esposa. Aí ele continua: como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo teu amor seja traído perpetuamente. Se na sua aula não tem classe de criança, nesse dia pede para ter uma classe de criança ali um pouquinho separado, porque você vai falar aqui de seio, de sexo, alguma coisa assim, e isso não fica legal ter uma criança aí na sua aula. Então, se tiver uma criança, se tiver a possibilidade de separar esse dia, de colocar ali um pouquinho mais no canto, faça isso, porque você pode tocar num assunto aqui que possa ser um pouco desagradável para o seu aluno. Então, olha só, na edição Revista e Atualizada do Brasil, traz a seguinte tradução: sacite os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. O sexo oferece pelo menos 3 benefícios concedidos por Deus: prazer, intimidade e filhos. Então, esses são os 3 pilares do sexo no casamento: prazer, intimidade e filhos. Se o casal não tem filhos, quer dizer que não é abençoado por Deus? Quer dizer que Deus não... Às vezes, irmãos, o casal não tem filhos até por escolha. Às vezes é um propósito, os dois não querem e pronto, acabou. Mas o sexo, ele traz prazer e traz intimidade. Mas evidentemente também é para o nascimento de filhos, né? Procriação e, como diz a Bíblia, crescer e multiplicai-vos. E os filhos são bênçãos de Deus. É um propósito do Senhor para as nossas vidas. O prazer, a intimidade e um relacionamento seguro e gratificante, o sexo é uma verdadeira bênção de Deus. Se você quiser aprofundar mais sobre esse assunto, aí esteja à vontade aí na sua classe. Mostre a necessidade do casal em manter uma vida sexual ativa. Aí você fica à vontade aí na sua classe. Se quiser aprofundar sobre esse tema, que Deus te abençoe. Aí você fala que é importante termos uma vida sexual ativa na vida do casal. Isso também ajuda a termos a fidelidade um do outro. Porque o diabo ele é estratégico. O diabo ele arma, ele vem com as suas arapucas. E aí ele começa a trabalhar na mente dos homens, na mente das mulheres. E se no casamento há sexo, se no casamento há intimidade, há prazer, essas brechas são fechadas. E o nome do Senhor é glorificado e exaltado. Vamos lá. Aí eu falo aqui, né, de um pastor amigo meu, eu falei na aula passada, a questão lá da Ferrari, do Fusquinha, os irmãos lembram. E aí você vai para o outro texto. E por que, filho meu, te deixarias atrair por uma mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha? Provérbios 5:20. Por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha? Faça essa pergunta aí para o seu aluno. Faça essa pergunta aí para a sua aluna. Em outras palavras, Salomão está perguntando: por que você jogaria fora tudo o que Deus te deu? Todos os teus sonhos, todos os teus projetos, e se jogaria nos braços de outra, de alguém enviada pelo diabo para destruir a sua vida. Aí você lembra lá da aula passada, como é que fica um homem? Somente quem está falta de entendimento, que está fora de si, é que pratica tal coisa. Mostre isso lá na aula passada, dá uma lembrançazinha para o seu aluno ver o quão terrível é isto. Aí vem Provérbios 5:21. Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Fale para o seu aluno, Deus está olhando tudo. Fale para a sua aluna, Deus está olhando, contemplando cada passo que você dá. Onde você vai, Deus está vendo, Deus está contemplando, Deus sabe exatamente. E ainda mais, hein? Ainda mais profundo.
Não é só os passos que Deus está olhando, não só são os passos que a pessoa dá que Deus está vendo, não. Deus, ele consegue, em toda a sua onipotência, porque Deus é onipotente, tem todo o poder, ele consegue ver a sua mente. O que você está pensando, o que você está arquitetando, Deus está vendo todas as coisas. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15, versículo 3. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para habitarem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Salmo 101, versículo 6. Traiu a esposa, traiu o esposo. Está sendo fiel da terra? Traiu a mulher, traiu o esposo. Está andando no caminho reto do Senhor? Obviamente que não. Então você tem que, em primeiro lugar, mostrar para o seu aluno, mostrar para a sua classe, que é algo muito sério a questão do casamento. Nunca se esqueça disto, onde quer que você vá, os olhos do Senhor irá te acompanhar. E tudo que você fizer de errado não ficará oculto. Deus trará à tona e grande será a vergonha. Não se iluda. Vai vir à tona. Vai vir à tona. Vai ser descoberto. E quando isso chegar, grande será a vergonha. Então, irmãos, ao mesmo tempo, vá assustando aí o seu aluno, vá assustando aí a sua aluna. Qual o objetivo dessas lições? É a pessoa deixar a prática. Se ele está fazendo, porque isso não é impossível, é possível que isso esteja acontecendo. Infelizmente, é a verdade. Infelizmente, é a verdade. É possível que isso esteja acontecendo. Então, o que nós podemos observar? Que existe uma palavra de Deus aqui. E a palavra de Deus é fidelidade, fidelidade, fidelidade. A imoralidade sexual abrange uma série de pecados sexuais e constitui uma designação geral para os mesmos. Apesar de todos esses atos proibidos pelas Escrituras serem vergonhosos aos olhos de Deus, nenhum deles é imperdoável. Tem perdão, pastor? Tem, irmãos, tem perdão. Tem consequências? Sim, vai ter consequências. Há perdão? Sim, mas vai ter consequências. Como Davi, por exemplo. Davi foi perdoado. Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51. Mas olha lá as consequências. Vai ler lá 1 Samuel, do capítulo 11 ao capítulo 19. As consequências que Davi sofreu. Como eu disse na aula passada, observe aí um irmão, uma irmã que te procurou recentemente. Olha para a vida dele, olha para a vida dela. Deus perdoou, perdoou, mas olha as consequências. Olha o que ele passou, olha o que ela passou. Porque fica as consequências. A intimidade sexual é uma dádiva especial de Deus para expressar a unidade física e espiritual entre marido e mulher, e também é o selo de Deus sobre o casamento. Assim, Deus espera que levemos a sério os mecanismos de proteção que Ele estabeleceu para esta união exclusiva e íntima. Exclusiva e íntima. Então, mostre para o seu aluno orar, fale para o seu aluno buscar a Deus, esse casamento aí que está em crise. Se você tiver a noção, o conhecimento, comece a estar junto dele, aconselhando, dando instruções, orando, buscando a Deus, para que o diabo não venha destruir esse casal. Porque uma das intenções do diabo é de destruir os casamentos, de acabar com as famílias. E nós vamos mostrar aqui que há um Deus maior do que todas as coisas. E aí, irmãos, nós conseguimos encerrar as 3 primeiras lições sobre o casamento. Desde o antepenúltimo final de semana, né? Antepenúltimo, o penúltimo, e agora estamos aqui
no último estudo sobre casamento. Então faça aí um resumo no final de estudo, vá lá desde o início, mostrando para o seu aluno a questão da escolha, a questão de temer a Deus em todas as coisas, de mostrar longe dela o teu caminho, não toque na mulher do teu próximo, não fique vagueando longe de casa. Aí você faz um resumão das 3 últimas aulas e você mostre a importância do casamento. A importância do casamento. E aí você fala como pastor, se alguém aqui estiver em crise, ore a Deus. Se quiser conversar, se tiver a vontade para nos procurar, nos procure, porque estaremos orando por sua vida. E aí nós chegamos na conclusão. Creio que os conselhos citados aqui pelo grande sábio Salomão foram suficientes para você entender que o casamento é algo sério, é algo sério. Tem muita gente enviada pelo diabo para tentar destruir a sua família, que é uma instituição criada por Deus. Nas últimas 3 lições, você teve acesso a alguns perigos do adultério, se for casado, e se não, o perigo de casar com a pessoa errada. E lembre-se, casamento é uma dádiva de Deus. No próximo estudo, iremos falar sobre criação de filhos. Uma observação. Na parte que você falar do sexo, quando você entrar nessa parte, fale que é dentro do casamento. Ah, pastor, todo mundo sabe. Irmãos, fale. Fale na sua aula. Irmãos, isso é para o casal, isso é para quando é casado. Porque às vezes pode ter noivos aí na sua classe, namorados na sua classe. Mostre que é no casamento. Fora disso, é prostituição. Prostituição. Certo? Então, avise que é dentro do casamento. E existe também consequência para a prostituição. E aí você vai ministrando e vai ensinando para o seu aluno. E o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Amém? Meus queridos, como eu sempre falo, né, aqui está o meu livro. Se você quiser adquirir, adquira. Aí embaixo está o endereço www.editoraviseu.com.br. Um livro evangelístico, é para você comprar e presentear alguém que não é cristão. Você pode adquirir o livro físico pela Editora Viseu ou pela Amazon o livro e-book, o livro digital, tá certo? E esse aqui, Conselho de Salomão aos Homens, foi daqui que saiu a revista. Ele vai ser relançado esse ano no nome de Jesus. Amém? Então, terminamos aqui a nossa 4ª lição, o nosso 4º estudo. Que Deus possa te abençoar grandemente e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Vamos orar e encerrar esse estudo. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse estudo, que o teu nome seja glorificado. Abençoe cada professor, abençoe cada pastor, que esta lição seja uma bênção no nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Fale conosco a cada dia e que o teu nome seja engrandecido, em nome de Jesus. Amém. Meu amado pastor, meu amado professor, um forte abraço. Deus te abençoe. A paz do Senhor. Amém.